Gente, bom dia. Eu venho representando a Unimed Belo Horizonte, eu trabalho no Centro de Inovação da Unimed BH e a gente vai pontuar um pouco do ferramental que a gente está usando para garantir a segurança do paciente. Então, a segurança para a gente sempre foi um problema, né? Os pontos, a gente já pontuou aqui com as duas apresentações anteriores, é um problema grande no universo das operadoras. E a gente tem, dentro do Centro de Inovação, batendo na nossa porta a todo instante, oportunidades e desafios para garantir a segurança do paciente, no sentido de regulação e no sentido de garantir um atendimento correto para o próprio paciente. Então, hoje a gente vai falar sobre 3 pontos específicos que a gente está tratando entre as 13 ações de segurança que a gente trata dentro do Centro de Inovação. 3 já estão bem maduras, já estão no mercado há algum tempo. Então, vamos falar um pouquinho sobre elas. A biometria com impressão digital, a biometria facial e a certificação de local, que é um outro conceito que a gente está trazendo, inovador no sentido de regulação em que local o nosso paciente está sendo atendido, e eu vou explicar um pouquinho o porquê disso. E qual que é o cenário? Como operadoras, nós temos o cenário de 2015, nós gastamos 22 bilhões de reais somente no combate a fraudes e aos procedimentos duplicados ou desnecessários. Isso representa para a gente 19% das nossas despesas assistenciais, ou seja, para cada R$5 gastos com as despesas, um deles é direcionado ao combate à fraude e aos exames em duplicidades ou os exames desnecessários. E quando a gente pensa nesse cenário, por que a gente tem que agir? Quando eu pego esse gráfico do IESS, diz que em 2006 nós tínhamos quase 1.500 operadoras em atividade no Brasil, e em setembro de 2016 nós temos 950 operadoras em atividade. Então, a questão de segurança ela é tão grande para a gente, que se a gente não se atentar para essa questão, a gente pode ser uma dessas 500 operadoras que deixaram de existir nesse período. E onde isso gerou um alerta para a gente como Unimed BH? Em 2008, existia uma estatística, um levantamento da Abrange, que dizia que 3% dos atendimentos dentro dos planos de saúde eram feitos com empréstimo de carteira. Ou seja, para cada 100 atendimentos, 3 deles eram atendimentos, entre aspas, fraudulentos. E no universo de 1.200.000 beneficiários na nossa carteira, esse é um número muito grande. A gente é uma operadora regional que só atende na grande BH, mas não devíamos nos deixar de atentar para esse fato. Então, como desafios na Unimed BH, nós tínhamos evitar fraudes e desperdícios, garantir a identidade do paciente, garantir a qualidade na execução dos procedimentos, garantir o local de execução e etapas de georreferenciamento. Por quê? Quando a gente fala em fraudes e desperdícios, são exames que não deveriam estar sendo realizados não só no nível de operadora como segurança, mas ao nível do paciente. Se eu tenho um empréstimo de carteira e o paciente A não tem uma alergia a determinado procedimento ou medicamento, e o B tem, é um risco para o próprio paciente também. Então, a gente pretende fazer esse tipo de controle. A garantia da identidade é a garantia de que o paciente está sendo atendido ele mesmo, garantir a qualidade na execução dos procedimentos. Nós temos os nossos sistemas que hoje a execução dos nossos procedimentos é feita e garantido que o que o médico solicitou é o que o laboratório, um dos nossos prestadores, está executando. Não há possibilidade para esses exames com obrigatoriedade sistêmica de inclusão, alteração, mudança desses procedimentos. E por que garantir o local em que esses procedimentos estão sendo executados para os nossos pacientes? Eu tenho um cenário em que a gente faz auditorias de qualidade, então eu tenho que garantir que o paciente está sendo atendido num local em que o equipamento foi vistoriado, com as condições necessárias, que tem um alvará. Nesse sentido, a gente faz essa verificação. E isso permitiu que a gente avançasse para outros sentidos, como o georreferenciamento. Se eu tenho um volume de atendimentos com suspeita de dengue numa determinada região da cidade, eu sei que pode estar nascendo uma epidemia naquele local. A gente consegue esses dados on the fly, em pleno voo, para que a gente possa tomar as atitudes necessárias. E quando a gente fala em segurança do paciente, a gente se baseia nessa tríade de intervenções. Garantir a segurança do paciente, garantir a segurança do local
e garantir a execução dos exames, um pouco do que eu falei antes. A gente trabalha nesses 3 cenários, onde na Unimed BH criamos o conceito de certificação do atendimento, onde a gente, através desse conceito, a gente gera indicadores e, em alguns casos, a gente remunera de maneira diferencial os prestadores baseados no cumprimento desses indicadores. E quando a gente vai para o cenário da segurança do paciente, a tecnologia que a gente, lá em 2008, a gente começou a implantar foi a biometria digital. Naquele momento, baseado naqueles números da Abrange, onde tínhamos um percentual importante de fraudes baseado no empréstimo de carteira, nós tomamos essa iniciativa de entrar com a biometria não só nos nossos serviços próprios, mas dentro na rede dos nossos prestadores como um todo. O cenário de hoje, nós temos 8.000 scanners biométricos ativos na nossa rede, e são realizados 12 milhões de atendimentos por ano, todos eles com a tecnologia biométrica. E a confirmação biométrica vem em 91% desses casos. Tem alguns casos que não há possibilidade de se fazer a coleta biométrica, e a própria tecnologia ela vem, ao longo do tempo, se tornando cada vez menos efetiva. Desses 91% de confirmação biométrica, a gente deve ter por volta de uns 70%, que é realmente a impressão digital. Em alguns momentos, por ser um atendimento de saúde, a gente não pode impedir o atendimento do paciente. Então, a gente parte para um cenário onde o paciente valida seus dados através de um call center ou dentro da nossa própria aplicação. Então, estamos há quase 10 anos com a biometria digital na rede, mas, como toda tecnologia, ela vai se tornando mais desafiadora, no sentido de evoluir para outros cenários, no sentido de ter outros modelos de condução biométrica dentro dos nossos atendimentos, como urgência, emergência. Então, a gente já tinha alguns desafios. A gente tem um desafio que é o envelhecimento do cadastro. A digital que está cadastrada no paciente há 10 anos atrás, ela tem uma efetividade menor de validação hoje, depende da profissão que a pessoa atua, mas é um processo natural de envelhecimento dessa digital. E a gente optou por não ter aberto o cadastro das digitais para o público em si. Eu tenho um risco de permitir o recadastramento e a atualização dessa digital, que eu permitiria o nascimento de uma fraude. Se eu tenho um paciente que já está validado, não validou a biometria, eu permitisse que ele recadastrasse a sua biometria em pleno voo, eu tenho a legitimidade de um fraudador como risco para a aplicação. Eu tenho um custo hoje alto com a solução. O equipamento, hoje a Unimed fornece para os seus prestadores, para os seus serviços próprios, para os nossos médicos cooperados, nos consultórios, todo o equipamento é fornecido pela Unimed, e a gente está falando unitariamente, a nível de varejo, cada equipamento custa por volta de R$400, um scanner biométrico, para a qualidade que a gente precisa do atendimento. E a gente tinha um desafio grande, que era levar essa garantia de que o paciente era ele mesmo para a coleta domiciliar. Não era possível, tecnicamente, eu embarcar uma solução para levar para a casa do paciente que está acamado para ser um atendimento. Hoje é um benefício que os nossos parceiros laboratoriais oferecem aos seus clientes, que são os clientes da Unimed também, e a gente entende que é um benefício. Então, a gente tinha esse desafio de levar esse cenário para o ambiente de coleta domiciliar. E um pouco dessa expansão para outro público. Pensando nisso, nós avaliamos várias tecnologias, como embarcar o leitor biométrico num aparelho celular, aparelhos celulares com o scanner biométrico embutido, só que nenhuma das tecnologias foi suficientemente garantida para que a gente continuasse. A gente usa um modelo das nossas digitais, que é um modelo que hoje tem utilização menor no mercado. A gente ficou um pouco fora nesse sentido. E aí a gente fez um experimento para a coleta domiciliar, levando a segurança para a biometria facial. Então a gente realizou, junto com um parceiro, laboratório parceiro da Unimed, o Laboratório Geraldo Lustosa, em Belo Horizonte, um piloto para conduzir a biometria facial na coleta domiciliar. Então a premissa desse piloto era que a gente faria somente, como experimento, a coleta domiciliar, sem expandir para os outros públicos ainda. A gente tinha esse desafio de transformar um problema para a gente, que hoje era de segurança, para que fosse possível a gente gerar esse benefício para o nosso cliente, ter uma qualidade no atendimento. Eu já tive casos em que eu solicitei a coleta domiciliar do meu filho na minha casa, é um benefício para a gente, sim.
Então, de que maneira a gente poderia virar a chave de ser um problema de segurança para ser um benefício para o nosso paciente. E a gente tinha novos desafios em relação à regulação e novas oportunidades também. Então, nós estamos com o piloto desde junho, finalização do piloto desde junho, e desde junho estamos em produção, coletando as faces das pessoas via aplicativo na residência para registro dos nossos pacientes na coleta domiciliar. A gente teve nesse período 4.417 ocorrências positivas de validação. E a gente trouxe aqui alguns cenários em que, independente da posição da face, claridade da imagem, situação do paciente, posição do rosto, houve uma validação positiva nesses casos. E também tivemos os outros cenários, onde nesses 4 meses de produção tivemos 432 ocorrências de não validação, ou seja, o paciente não era quem ele dizia ser. A gente trouxe um exemplo entre o paciente de cadastro, obviamente não era o paciente que tentou realizar um procedimento posterior. Então, tivemos quase 10% desse volume de tentativas incorretas de identificação. Nesse momento, como piloto, como início do projeto, nós não estamos fazendo essa negativa no atendimento, mas foi suficiente para a gente estudar de que maneira a gente vai fazer quando a gente seguir com essa solução para ambientes maiores. Uma outra ocorrência que aconteceu com um percentual interessante foi os falsos negativos, onde o paciente era realmente o paciente da foto do cadastro, mas encontrava às vezes em condição debilitante, importante, um período de uma semana, houve uma transformação tão drástica na face desse paciente, por questões médicas, que uma semana depois já não foi possível identificá-lo com o nosso aplicativo. Ele já não reconhecia o paciente como a mesma pessoa, tamanha era essa variação na face do indivíduo. O aplicativo já não foi mais possível de ser utilizado nesse paciente. Continuamos com o atendimento e gravamos o registro como dado estatístico. E a oportunidade que tivemos nesse piloto foi fazer um georreferenciamento. Todos os atendimentos hoje de coleta domiciliar, por estarem em aplicativos móveis, como disse o palestrante anterior, a gente consegue hoje monitorar onde estão sendo feitos esses atendimentos. Realmente, se a gente diz que o conceito é ser um atendimento domiciliar, faz sentido atender fora do domicílio do cliente, no seu trabalho, em outra cidade, fora da nossa área de abrangência? Hoje nós temos mais perguntas que respostas, Então, abre outras oportunidades para a gente conduzir regulação, conduzir monitoramento de maneira mais efetiva. E o Laboratório do Geraldo Lustosa foi parceiro nesse sentido, e a gente conduziu um piloto, a gente tem até à nossa direita um exemplo de onde nós estávamos testando os equipamentos dentro de uma unidade do laboratório, antes de irmos para a rua. Então, a gente consegue mensurar onde estão sendo feitos nossos atendimentos. Esses novos desafios para a gente são importantes, essas perguntas têm que ser respondidas. Eu posso atender fora da minha área de abrangência? Um médico pode atender um paciente, se encontrar com ele num restaurante, na rua, registrar uma consulta? Nós temos um aplicativo de registro, que pode ser solicitação de consultas. Então, temos outros desafios aí. A tecnologia ainda não está, nesse sentido, resolvida. Tem mais desafios para frente. E o terceiro passo do nosso controle para garantir a segurança do paciente está relacionado ao local de atendimento. Então, hoje, a gente usa uma tecnologia de beacons, são equipamentos de transmissões que fazem transmissão de sinal, é um equipamento que fica fixado nas unidades e transmite o ID daquela unidade em questão. Se eu tenho uma unidade no laboratório parceiro, que tem contrato conosco, esse equipamento está fixado nessa unidade, ele transmite dentro de um raio de abrangência o sinal daquela unidade, e eu posso garantir, no momento do atendimento, o meu aplicativo ele mensura a distância que a máquina do atendimento está desse equipamento. Então, eu sei e garanto que o atendimento está sendo realizado dentro daquela unidade que tem um contrato conosco. E como funciona isso? Os beacons eles não foram concebidos para esse propósito. Então, os beacons foram concebidos para ser ferramenta de propaganda. Então, em determinados momentos, eu estivesse numa loja, um dispositivo de proximidade soubesse que eu estou dentro de um corredor que tem tablets, por exemplo, e se eu tiver com o aplicativo ativo dessa loja ou
desse local, ele me informa, você está procurando por tablets? Eu tenho uma promoção para você. Você está no corredor de tablets, a 2 metros na sua frente tem um tablet com seu perfil, com a sua promoção. Foi uma promoção para você. Foi concebido com esse propósito. Outro uso que a gente pegou durante o conceito foi, teve um experimento no aeroporto de Frankfurt, onde no portal do aeroporto, ao você passar por esse portal, se você tivesse o aplicativo do aeroporto instalado, ele informava, senhor X, seu voo vai sair daqui a 20 minutos no portão 12, apresses, ou seu check-in já está feito, coisas nesse sentido. Isso abriu para a gente uma série de outras possibilidades. O quão rico é para a gente, como operadora, saber que existe um paciente nosso presencialmente dentro de um laboratório aguardando para fazer um atendimento. Eu consigo saber se ele está sentado no local, quanto tempo ele está lá, que hora que ele entrou, que hora que ele saiu. Não dependo mais dos registros sistêmicos para isso. O monitoramento se torna em tempo real. E como funciona isso para a gente lá? Hoje eu tenho um dispositivo que é um beacon, que é um dispositivo pequeno, que é esse aqui. Ele é bem pequeno, foi alocado num case. Então, nós fixamos esse case na parede, com evidência, com impossibilidade de retirada desse case do local. Ele é preso com alguns lacres que denotam a sua violação, do mesmo exemplo das placas de trânsito, por exemplo, e outros que denotam se ele foi retirado da parede. E para cada computador que executa o atendimento da Unimed, nós temos um receptor desse sinal. Ou seja, eu tenho um transmissor na unidade, transmitindo o sinal do ID da unidade, e em cada computador onde há um atendimento da Unimed BH, eu sei a distância que aquele computador está do dispositivo. Baseado nessa distância, eu consigo saber se o atendimento está sendo feito dentro da unidade ou não. Isso foi importante para a gente garantir que o paciente está sendo atendido dentro da unidade que tem o mínimo de controle de segurança, no sentido de ter uma máquina que estava historiada, está na garantia, com todos esses propósitos. Uma outra aplicação para essa tecnologia, isso está em caráter experimental, a gente está dando uma maneira. Se eu tenho uma máquina, um tomógrafo, por exemplo, que gera exames de maneira repetitiva, com qualidade de imagem inferior à esperada ou inferior aos padrões de mercado, eu posso, como operadora, solicitar que o prestador não execute os exames nessa imagem. Eu tenho um custo mais elevado nessa máquina. Eu tenho um custo mais elevado por executar os procedimentos nessa máquina A do que nessa máquina B. Eu consigo garantir que o paciente está próximo da máquina A ou da máquina B para realizar o procedimento. São oportunidades para a gente. E aqui alguns exemplos de instalação no local, né? Ele fica preso na parede. A violação, ela não é impossível, mas da mesma maneira que a gente não remove os lacres das placas dos nossos carros por questões de vistoria, eles não removem os equipamentos do local. E isso criou um outro desafio para a gente. Hoje eu tenho 1.400 equipamentos instalados desses na rede. De que maneira eu poderia suportar essa tecnologia funcionando? Se eu mensuro hoje de que maneira o prestador até pode ser remunerado pelos nossos indicadores, se esse equipamento parar de funcionar, se acabar a bateria, que dura 2 anos, mas se acabar a bateria antes da hora, se eu tenho uma queda na comunicação desse equipamento, eu tenho uma equipe hoje que já trabalha com suporte nossa biometria digital, conduzindo de que maneira o nosso parque de beacons está funcionando. Então, eu tenho aqui um painel, isso era um momento de projeto ainda, que estava só com 408 unidades, hoje a gente está próximo de 1.300, e ele alerta, caso o percentual de transações daquela unidade caia para um padrão diferente do esperado. Se eu tenho num laboratório parceiro cerca de 1.000 atendimentos por dia, se em determinado dia, semelhante da semana, semelhante do mês, isso cai abaixo de 10%, isso alerta. Eu vou lá e verifico se o equipamento está funcionando. Eu consigo saber se a bateria do equipamento está acabando. Então, antes dela acabar, ele sinaliza para mim no meu painel, eu vou naquela unidade e troco a bateria desse equipamento. Então, eu consigo chegar nesse nível de administração hoje, monitorar o local em que o paciente está sendo atendido, monitorar se tudo está funcionando conforme deveria e que o paciente está tendo a melhor experiência possível no seu atendimento. Então, em relação às ferramentas que a gente está usando, é isso. Gente, obrigado aí pela participação. Se tiverem dúvidas, estão aí os nossos contatos, estaremos dispostos a responder qualquer dúvida nesse sentido. Obrigado.
Bom dia, Luiz Gustavo Chiatachi, da Sociedade de Informática em Saúde. Parabéns pela apresentação, acho que realmente trazendo o estado da arte aí, né, de tecnologias aí para a área de identificação, né? Foi muito proveitoso. Mas, bom, como o doutor Gastão falou, vamos ser bastante precisos. O que eu queria perguntar para vocês as operadoras estariam disponíveis para efetivamente fazer essa troca de informação cadastral e de saúde, tanto com os prestadores, quanto com o governo, ou eventualmente com outras operadoras, nessa questão da unificação? Primeiro é essa disposição, né? Antes da gente ver se a gente acha um padrão, ver se existe essa disposição e daí sim trabalhar no sentido de um padrão, né? Eu já deixo também à disposição, acho que lá na ANS a gente tem trabalhado com essa questão dentro do COPIS, com a questão da dificuldade das várias maquininhas ou dispositivos, e convidá-los para fazer parte desse grupo para uma proposição urgente que a gente precisa fazer dentro da agência, para que a gente tenha um sistema normativo nesse sentido. Mas essa é a minha pergunta da disposição das operadoras. Falando aqui em nome da... Falando em nome da Mil, com certeza, tá? A gente tem essa necessidade. Como eu comentei, a gente dentro da própria rede, a gente já está com essa troca de informação toda estabelecida, Big Data estabelecido, análise sendo feita. Então, quanto mais a gente conseguir agregar de informação dentro dessa base e o que a gente puder, obviamente, também compartilhar de informação, totalmente à disposição aí e prontos para a gente poder participar desse processo, sim. E como Unimed BH, também estamos disponíveis. Os problemas e os desafios de vocês também são os nossos. Então, estamos nesse mesmo intuito de resolver esses problemas junto com vocês, sim. Eu já proponho uma solução, trocar cartões com o Chiatachi, que ele é o representante da TI na área de laboratórios e companhia no COPIS, na ANS. E ele pode fazer essa reunião a nível técnico, com alto nível de resolutividade. Tá? Outras perguntas? Bom, inicialmente, parabéns pela apresentação de vocês, né, doutor Gastão também, meus parabéns. Temos falado ultimamente muito nos direitos, né, e deveres dos nossos clientes. Então, queria saber de vocês quais os principais desafios para ter o engajamento do cliente nesses processos, que a gente vê que é muito importante, tanto na parte do aplicativo quanto na parte de biometrias. Como biometria, o que a gente entende nesse sentido? Toda tecnologia que a gente colocar a serviço do nosso cliente, do nosso paciente, eu entendo como por TI, a TI não ser o principal negócio da Unimed, por exemplo, a gente tem que ser transparente. Eu não posso levar um encargo maior no atendimento nem dos nossos parceiros, nem trazer um constrangimento ou uma demora maior no atendimento dos nossos clientes. Então, eu entendo que o nosso papel como TI é desenvolver as tecnologias de maneira transparente. A gente não deve estar na frente do nosso negócio. Tem que ser um background nesse sentido. Tudo tem que funcionar. Se a TI está aparecendo de alguma maneira para o nosso cliente, é porque tem alguma coisa de incorreta nesse sentido. Então, a gente tenta, como foi o exemplo da certificação, com os beacons, a tecnologia toda funciona nos bastidores. Não há intervenção nem dos nossos prestadores, nem do paciente. A informação é coletada em tempo real, sem que haja um acréscimo de 1 segundo sequer no desenvolvimento, no andamento da aplicação ou do atendimento. O principal desafio, acho que é uma mudança de cultura. A gente tem, existe uma percepção ou algo instituído no mercado de que qualquer ação feita pela operadora para poder fazer um processo de autorização, ou estamos chamando de validação de atendimento, uma elegibilidade, isso é tido como algo que está impedindo o atendimento, algo que está burocratizando o atendimento. Isso é visto muitas vezes, isso é visto muito pelo beneficiário, né, pelo usuário do sistema, mas também por muitos prestadores veem dessa forma e comunicam dessa forma.
né? Então, o que a gente vê é essa necessidade de mudança de cultura, né? Então, não podemos olhar por esse aspecto, né? O que a gente tem que ver é o seguinte: uma validação de um atendimento, na hora que você vê uma elegibilidade, por exemplo, seja para fazer uma consulta, né, um procedimento mais básico que seja, ele é necessário. Né? Por quê? Não necessariamente aquela pessoa está com um plano ativo. Ela pode ter uma carteirinha da operadora, mas não necessariamente aquele plano está ativo, pode ter sido cancelado. Será que é justo um médico no consultório atender aquele paciente esperando que ele receba por aquele atendimento e no momento que ele manda a conta para a operadora, 30 dias depois, 40 dias depois, descobrir que ele recebeu uma glosa porque aquele beneficiário está com a carteirinha ou está com o plano dele excluído há meses, entendeu? Eu não acho que isso seja justo para o sistema, né? Então, isso onera o sistema, isso produz um custo que não se justifica, né? Se a gente sai um pouco do mundo de saúde, que ele tem uma carga emocional muito forte envolvida, afinal estamos falando da saúde das pessoas, e fazer um paralelo com o mercado financeiro, você não entra num restaurante, por exemplo, passa ali o seu cartão, vai embora, né, para depois o dono do restaurante saber se ele vai ou não receber por aquilo, né? A validação ela é feita efetivamente no momento do atendimento. E a gente tem que lembrar que isso que a gente tem é uma questão de saúde, mas ela também é um negócio que ele é regulado e que ele precisa também ser validado, né? Então, eu acho que o grande desafio que a gente tem é dar a transparência efetiva para esse processo. Então, a gente precisa fazer com que o beneficiário entenda que a validação daquele atendimento que ele está tendo, ela é necessária. Que os mecanismos, seja ele qual for estabelecido, que a gente precisa discutir, se é a biometria, se é facial, se ela vai ser o token, seja ela qual for, ela é necessária. A gente precisa saber que aquela pessoa, de fato, tem direito àquele serviço que ela tá consumindo. Que o prestador, do outro lado, ele saiba que ele vai receber por aquele serviço que ele está prestando, né? Então, eu acho que esse é o desafio. A gente precisa, sim, tem todo o lado assistencial, de saúde envolvida nisso, mas tem o lado do direito efetivo que ele precisa ser colocado ali em prática no momento do atendimento e não posteriormente, para a gente sempre, prestador e operadora, sentar na mesa para discutir o quanto daquela glosa toda vai ser negociada. Isso não é saudável, né? Se identifica primeiro. Eduardo, Instituto de Análises Clínicas de Santos. Bom dia. Muito boa palestra. Essas discussões são muito importantes. Como laboratório, eu estou vendo assim, os prestadores estão tentando, por si, resolver o problema. Mas os senhores não deveriam estar conversando para encontrar aí uma solução que seja equilibrada. Senão eu, enquanto laboratório, vou ter que ter a sua solução. Ou tenho que ter a sua solução. Eu atendo o Unimed, eu atendo a Mil, atendo outros convênios. Aí eu vou ter que ter 20 soluções no meu laboratório. Como o doutor falou, eu vou ter que ter 80 maquininhas. Então, será que vocês não teriam que ter uma comissão entre vocês e chegar num equilíbrio? Bom dia, Vander, um laboratório de apoio em Belo Horizonte, LabRede. A minha dúvida também, ela partiu dessa seguinte situação. Primeiro, a gente sabe que é muito cultural. Para esses dados eles serem compilados, a gente vai precisar muito da interação do paciente. Então, essas aplicações, todas essas tecnologias que foram desenvolvidas, elas vão elas vão ficar sem sentido a partir do momento que o usuário deixe de imputar os dados para ter essas informações. A segunda questão é que eu estou vendo aí que a gente deveria já estar pensando, então, numa informação centralizada, onde tanto a operadora A e a operadora B, elas consultariam esses dados no mesmo local. Porque hoje eu trabalho numa empresa que o meu plano de saúde é A. Amanhã eu vou para outra empresa e ele é B. Então, os meus dados, eles nunca vão ficar dados completos. Então, eu acho que só completando realmente uma solução que ela tem que ser compartilhada e, no meu entender, como que isso seria?
Bom, primeiro, concordo completamente com essas colocações de vocês. Tá? Eu acho que quando a gente conseguir atingir um modelo de integração entre todos os participantes do sistema de saúde, sejam todas as operadoras, seguradoras, autogestão, ou seja, todos que participam, com a participação efetiva do usuário, tá? Tem que ter, não adianta. Não é uma questão, eu não acredito que a gente vai conseguir endereçar isso só entre prestadores e operadoras, sem a participação do beneficiário. O desafio que a gente tem é realmente fazer todo mundo caminhar no mesmo tempo para a mesma solução. E isso é um desafio. A gente sabe que cada operadora, que cada prestador, redes de laboratórios ou de hospitais, tem um momento, tem a sua prioridade, e não necessariamente todos vão estar remando na mesma velocidade para a mesma direção. Então, esse é um grande desafio. Facilitaria muito se a gente tivesse uma entidade, um governo, por exemplo, determinando um modelo, um padrão, isso facilitaria demais. A gente viu isso acontecendo com a TIS, por exemplo. Né? Então, a TIS, enquanto a gente não tinha o governo determinando um padrão de integração, ele muitas vezes não acontecia, e quando acontecia era, de novo, de forma muito específica com cada uma das operadoras. Então, eu acredito que se o governo entrasse e determinasse, seja via ANS, né, ou via um órgão que reunisse todos para poder disponibilizar um padrão, isso facilitaria demais. Né? A união das operadoras e junto com os prestadores, ela é viável, só mais trabalhosa quando a gente não tem um órgão efetivo regulando esse modelo. Né? Mas é uma possibilidade, eu acho que a gente deve tentar se antecipar a esses modelos e principalmente propor. Né? Talvez através do Copisa seja o melhor canal para a gente poder fazer propostas e levar até a ANS para poder estabelecer esses padrões. Mas eu acho que é um desafio porque nem todos estão a fim de investir com a mesma intensidade, nem todos estão no momento de aderir a movimentos, que seja de uma biometria facial ou seja de qualquer outra alternativa que a gente tenha, porque a gente sabe que as empresas estão em momentos e possuem necessidades distintas. Né? Mas... Ok, nós estamos com o horário já encerrado. Só gostaria de complementar nisso que o elefante é muito grande. Tem que comer os pedacinhos. Se conseguir fazer no atendimento uma união, pode ser um caminho para que se faça outras coisas para frente. Prontuário ainda tem um grande problema do sigilo, garantido pela Constituição e constantemente violado pelos sistemas de informática e saúde. Então, esse problema ainda não está resolvido, será o assunto de uma das próximas mesas da segurança de informação, né? E aí parece que um sistema aí usado na sua Bitcoin, né, pode ser a solução para o sigilo na área de saúde, que modificaria todos os sistemas. Mas eu gostaria de agradecer e encerrar. Eu acho que o tema foi muito bem apresentado, mostrou dois exemplos de evolução tecnológica franca e a importância da união de sistemas para que não transformem prestadores de tokens. E todos contra a fraude, em todos os níveis do Brasil. Tá? Obrigado.